15 de maio de 2022. Hoje é domingo. Estamos aqui apenas para agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos as obras de Allan Kardec. Quero também agradecer a presença amiga de Jesus e agradecer aos amigos espirituais que nos orienta, nos encaminha, nos aconselha e nos oferece o melhor caminho. E nos oferece também as oportunidades de poder transmitir aqueles conhecimentos que eles transmitem a mim. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos lendo a biografia de Allan Kardec. E ele estava fazendo um comentário de como ele iniciou-se nesses estudos. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes que saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica, em uma ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi, sob essas aparentes futilidades, e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometi aprofundar. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões da senhora Pliny Mason, fiz conhecimento com a família Baldin, que morava então na rua Rochechouart. O Sr. Baldin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias que se efetuavam em sua casa, e às quais eu fui desde esse momento muito assíduo. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei essa nova ciência como até então o tinha feito, o método de experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pelas deduções, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi desde o princípio a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. A solução de que havia procurado toda a minha vida era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças.
Preciso, portanto, se fazer agir com circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar arrastar pelas ilusões. Um dos primeiros resultados de minhas observações foi que o espírito, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sob a opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos, como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. Fecha aspas. A essas informações colhidas nas obras póstumas de Allan Kardec, convém acrescentar que, a princípio, o Sr. Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito, se não fossem as instantes solicitações dos senhores Calotte, René Taillender, membros da Academia da Ciência, Tiederman, Manches, Sardou, pai e filho, e Didier, editor, que acompanhava havia 5 anos o estudo desses fenômenos, e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas, que não conseguiam pôr em ordem. Conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do Sr. Rivail, estes senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos. Os arranjasse. Esse trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações. E o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente, em razão de outros trabalhos. Uma noite, seu espírito protetor, de nome Z, deu-lhe por um médium uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando aos tempos dos druidas viviam junto nas Gálias.
Ele se chamava então Allan Kardec, e como a amizade que ele havia votado só havia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado, e que facilmente levaria a termo. O senhor Rivail, pois, lançou-se à obra, tomou os cadernos, anotou-os com cuidado. Após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão, assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para se chegar a esse resultado. Aspas. Até então, diz ele próprio, as sessões em casa do Sr. Baldim não tinham nenhum fim determinado. Propus-me aí fazer resolver os problemas que me interessavam sob o ponto de vista de filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento, as reuniões tiveram caráter muito diferente, e entre os assistentes encontravam-se pessoas sérias que tomaram vivo interesse pelo trabalho. Se me acontecia faltar, ficavam as sessões como que tolhidas, tendo as questões fúteis perdido o atrativo para o maior número. A princípio, eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de o publicar para instruções de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base do livro, O Livro dos Espíritos. Fecha aspas. Em 1856, o senhor Rivail frequentou as reuniões espíritas que se realizavam à rua Tiqueton, em casa do senhor Rustou, com Madame Jaffet, sonâmbula que obtinha como médium comunicações muito interessantes, com auxílio da cesta aguçada. Fez examinar por esse médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem. Esse trabalho foi efetuado, a princípio, nas sessões ordinárias, mas a pedido dos espíritos, e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado em sessões particulares. Aspas. Não me contentei com essa verificação, diz ainda Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado, tendo-me a circunstância posto em relação com outros médios. Toda vez que se oferecia a ocasião, eu aproveitava para propor alguma das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Este livro era em formato grande, em 2 colunas, uma para as perguntas e outra em frente para as respostas. No momento de publicá-los, o autor ficou embaraçado em resolver como assinaria, se com o seu nome Hippolyte Léon Denisard Rivail ou com um pseudônimo, segundo o seu nome, muito conhecido no mundo científico, em virtude de seus trabalhos anteriores,
e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento. Ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 1858 sob a forma atual, em 12, revista correta e consideravelmente aumentada. Vamos encerrando por aqui para dar continuidade numa próxima oportunidade. Queria agradecer a sua paciência, a sua visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são de grande valia, pois com ele podemos reduzir ou acrescentar algo mais nessa nossa intenção de melhorarmos esse nosso pequeno trabalho. Muito obrigado e até lá.